Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao canal Jesus e Nós. Meu nome é Mônica e no vídeo de hoje eu quero conversar com vocês sobre a verdade número 2 que estou apresentando para vocês numa sequência desse livro, Verdades para Ser Bons Pais. E como eu já disse, que tem 77 verdades. Se você não assistiu o vídeo anterior, que deu o que refletir, que deu o que comentar sobre aquela verdade importantíssima para a educação do seu filho, para você refletir no que e como que a gente deve pensar para uma boa educação. Então corre lá, caso você não tenha visto, e volte aqui para a gente continuar com a verdade número 2. A verdade número 2, ela tem o seguinte tema: ministre vida, não morte. E eu acho que já dá para ter uma sugestão, uma ideia do que está presente nesse texto que vai fazer a gente refletir bastante hoje. Então vamos lá. Desculpe-me, eu realmente não quis dizer aquilo. Pedir desculpas depois de termos ministrado morte não irá desfazer o dano causado pelo veneno depositado dentro do coração do filho. Nossa, já o primeiro parágrafo eu já achei extremamente forte, quando fala que quando a gente está ministrando morte e a gente pensa, né, que falar fortuitamente, falar despretensiosamente naquele seu momento de raiva, no seu momento de ira, no seu momento de indignação, não vai causar nenhum tipo de impacto naquele coraçãozinho que está ali sendo semeado grandemente por suas palavras. E lembrando que, por mais que muitas vezes nós achemos que nós possamos fazer de tudo, e muitas vezes a gente acha que ainda está faltando mais um pouco, que é super comum, né? Super normal. Aquela criança, para ela, é o tudo. É a vida dela, são os pais dela, são as pessoas que são responsáveis por ela. E ter que lidar com algumas palavras e alguns sentimentos que são gerados por adultos que ela ama tanto e que a gente, enquanto adulta, a gente sabe que aquela palavra não reflete em nada. Na realidade, foi só dita no momento de muita ira, de momento sem controle emocional, sem cuidado mesmo de pensar com as palavras, e foi jogado na vida daquela criança. E o livro já está falando aqui que isso é um veneno que foi depositado. E muitas vezes, será que quando a gente está falando, conversando nesses momentos de educar, de falar, de ensinar, onde alguns momentos se tornam até repetitivos, como é que você, enquanto pai, enquanto responsável, enquanto mãe também, tem colocado, que palavras que você tem falado com essa criança que muitas vezes ela já até se autodefine? Será que um burro? Será que um incompetente? Você não presta atenção em nada? Você não vai fazer nada? Ou se são pais separados e a mãe fala assim, você é igual ao seu pai? Ou se moram juntos, falam no sentido já para depreciar o pai dessa criança, ou fala da mãe, você age igual a sua mãe, já num tom despretensioso, e você, sem perceber, você já começa a colocar, encucar, que foi uma palavra até que apareceu na verdade número 1, nessa criança, de forma indireta, um comportamento que será e vai se tornar prejudicial na vida dela. Então, a gente já vê aqui, olha só, depois de termos ministrado morte, não irá desfazer, quando a gente pede desculpas, o dano causado pelo veneno depositado dentro do coração do seu filho. E eu tenho certeza que o autor também ele vai começar a discorrer sobre esse primeiro parágrafo, que já dá para puxar para tantos caminhos, que desculpas são importantes, é importante quando a gente erra, pedir desculpa para essa criança, para qualquer pessoa, mas eu acho que o mais importante é a gente entender e não vacilar de novo. Eu falo muito isso para o meu filho, que mais importante do que pedir desculpa é importante, mas mais importante é que ele não repita aquela ação que foi tão chata. Isso também vale para a gente quanto adulto. Jesus nos lembra que fora de nossos corações, nossas bocas falam. Até tem um versículo que diz, ele fala bem assim, que a boca fala do que o coração está cheio. A gente só vai falar, de acordo com esse versículo bíblico, aquilo que já está inundando dentro da gente, só está transbordando isso para fora.
Se não temos a intenção de dizer algo, então não devemos dizê-lo. Então aqui já uma grande lição, os 2 primeiros parágrafos já temos grandes lições de que postura a gente deve assumir perante a educação. Se não é algo que não é para ser dito, não precisa ser falado. É algo que você vai se arrepender, às vezes até sai sem controle, então é melhor já ter isso na consciência sobre as minhas ações, sobre as minhas falas, para que não haja aquele sentimento de culpa depois. Porque por mais que peça desculpa, tem aquele ditado que quem apanha nunca esquece. Quem bateu pode esquecer, mas quem apanha, quem sente a dor, essa criança, por mais que você pedir desculpa, por mais que vai ter ali aquela lembrança daquele momento. Pense antes de falar, seja responsável. Esteja certo de que suas palavras irão edificar ao invés de derrubar. Por uma semana, escreva um diário. Olha só, já tem aqui uma proposta prática de como que a gente pode tentar reverter, tentar pensar os nossos atos. Por uma semana, escreva um diário no qual você registrará todas as declarações positivas ou negativas que fez para o seu filho. Registre isso. Aí ele faz uma pergunta. As negativas excedem as positivas? Boa ação para se tornar como uma prática para a gente, até a gente perceber de como que nós estamos conduzindo a criação e como nós estamos verbalizando nossos sentimentos para essa criança. Minha regra do polegar é que são necessárias 10 declarações positivas para remediar uma observação negativa. Seus comentários críticos estão sugando a vida de seu filho e deixando-o vazio, solitário, abandonado e ferido? Como que estão sendo esses comentários? De que forma que tem atingido essa criança? Ministrar vida a uma criança começa com aceitação e escuta. Transborda com afirmação, encorajamento, edificação, suporte e ministra significância dentro de sua caminhada diária. Ao invés de críticas contínuas, tente as correções positivas e os elogios intencionais para que ela se esforce e amadureça. Ministra a favor da personalidade, da autoestima positiva e do potencial de uma criança. O que eu percebo muito que acontece comigo, falando de mim agora, é que, por exemplo, meu filho, com 6 anos, ele tem uma dificuldade enorme de começar e terminar. Então, se ele pega algum brinquedo, ele vai brincar e já vai passar para o outro e começa aquela montanha de brinquedo que ele não guarda. E quando ele para, ele deixa lá. Aí eu volto para lá e falo assim, vamos lá, você começou, você vai terminar. Você vai guardar esses brinquedos. Se a gente não tem um controle do que a gente verbaliza na hora que o negócio vai esquentando, porque não está guardando do jeito correto, porque não estão colocando as coisas no lugar, porque não está tendo uma organização boa, você se perde e acaba falando palavras que vão ficar ali representando todas as vezes que isso acontecer. E aí que você pode começar a exceder porque é algo que é contínuo, talvez a situação aconteça com você de outra forma, mas a ideia é que quando a situação começa a ceder, a gente começa a colocar as mesmas palavras que foram ditas das outras vezes e trazer, puxando novas. Então, nesse momento, esse caderninho, né, esse diário que ele coloca aqui para que a gente faça para avaliar quais palavras que nós estamos definindo essas crianças tão pequenas para que elas não representem elas quando forem adultas. Elas não podem ser definidas por essas palavras ruins como se isso fosse desorganizado, porque ele fala assim, por que eu vou arrumar? Certo? Você não presta atenção. E quando tiver em algum momento, eu já não presto atenção mesmo, então por que eu vou prestar agora? Então essas palavras não podem definir, mas a gente tem que sim fazer a chamada de atenção para que ele preste atenção em determinadas falhas, mas que isso não o defina, que isso não seja um ponto para a atenção dele, para ele se preocupar, mas que isso não seja, é que você não presta atenção, é que você não é organizado, é que você não sei o quê. Não que sejam palavras que definam ele de forma negativa. Ao invés de ficar apontando características negativas, sugiro que coloque palavras que os definam, que tragam vida para essa criança, que sejam contínuas na vida dela. Palavras de morte constantemente aponta ao fracasso,
aponta para os seus enganos e pensamentos desencaminhados, sentimentos e atitudes. E isso é muito fácil, você vai vendo que no olhar da criança, quando você começa a sempre repetir algo, é como se você definisse ela para aquele comportamento, percebe que no olhar dela vai carregando uma tristeza. E eu não estou falando de mãe, eu não estou falando de comportamento da criança que tenta trazer ali para fazer brincando com você, mas você vê que realmente no olhar dela está triste, porque ela vai percebendo que realmente ela não é boa naquilo. Isso a gente tem que prestar muita atenção com essas palavras de morte que a gente coloca na vida desse serzinho, porque não é isso que a gente quer enfatizar. A gente quer apontar e a gente deve apontar o bom desempenho, a gente deve apontar para a felicidade, para o quanto que ela é competente, tantos outros pontos da vida dela. E que sim, existe um déficit, como eu acabei de falar, mas que ele deve ser bem apontado, ele deve ser bem conduzido. Você não é o acusador, juiz ou promotor público. Isso é tão fácil a gente entrar enquanto pai ou enquanto mãe nesse papel, né, de juiz. É muito. É o seu professor, sustentador, encorajador e devoto pai e devota mãe. Tem uma palavra do Pablo Marçal, vocês conhecem, me conhecer, que ele fala assim que ele não é pai, ele é treinador dos filhos, ele está treinando os filhos dele a serem boas pessoas, a terem bons comportamentos, a terem uma boa memória, uma boa mente de como lidar com a vida, com dinheiro, com finanças, com Deus, com tudo. Então ele está treinando essas crianças. Então você não é o acusador, você não é aquele que vai matar espiritualmente seu filho, você não é aquele que vai gerar morte dentro dessa criança, né? Trazendo tristeza para ela, no sentido emocional mesmo, aquela criança triste, apática, assim, que não percebe que ela é amada e querida pelos pais, mas sim, você é aquele que impulsiona, aquele que ajuda, enfim, que está ali para treinar essa criança para se tornar melhor, porque é isso que o treino faz, desenvolve habilidades e você, enquanto pai, enquanto mãe, é isso que você deve proporcionar a essa criança. E nós finalizamos essa verdade que foi bem curtinha, diferente da verdade número 1, e com uma outra nós terminamos com uma passagem bíblica, que está ali em Provérbios 18, 21. A língua tem poder sobre a vida e a morte. Os que gostam de usá-la comerão do seu fruto. Então é isso, pessoal. Espero que vocês reflitam bastante e que nós, enquanto pais, nós possamos ministrar vida e não morte na vida das nossas crianças. É isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostou, deixe o seu like, se inscreva no canal caso não seja inscrito e a gente se encontra no próximo vídeo. Até mais, pessoal. Tchau, tchau.